Então, o que eu estava falando, ela fez a pergunta, e quando eu cheguei no templo, eu prestei reverências, né? As nossas divindades, né? E eu estava explicando a ela que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Deus, que nós devemos, e meus devotos estão sempre se iluminando uns aos outros, conversando sobre mim, né? E eles obtêm grande satisfação, né, com essa conversa, esses tópicos, e eles também oferecem homenagens e prostram-se diante de mim, né? Porque a gente sempre, nesse mundo, a gente tem que se prostrar a alguma autoridade, respeito, né? O pai, a mãe, né? Assim. Então a gente faz o mesmo com Deus, né? Que na verdade é o nosso pai original, né? Nosso pai supremo. E a gente demonstra isso através dessa prática, né? Externa isso através dessa prática, né? Que nós somos uma filosofia monoteísta, então nós temos, assim, adoramos a Deus como uma pessoa e sabemos que somos servos eternos dele. Então o nosso processo, todo o processo nosso, toda a nossa prática é para restabelecer essa relação amorosa com ele, né? Através das nossas práticas diárias, e tudo que a gente faz aqui é para se lembrar de Deus e de jamais se esquecer dele. Ele não vem porque ele tem que vir, como a gente. Eu vou nascer porque eu tenho que nascer. A gente acredita na lei do karma, né? Então a gente nasce sobre leis, né, que já regem a nossa vida mesmo, né? A gente já nasce com um certo tipo de inteligência, um certo tipo de condição econômica, nacionalidade, etc. Isso é fruto de atividades que a gente executou passadas, tanto em vidas passadas quanto nessa vida, né? Então, mas Deus não. Deus é dito que o aparecimento de Deus é transcendental, né? Transcendental. Porque ele é próprio criador dessa energia material. Então ele não se sujeita às leis impostas por ela, entende? E Deus é a pessoa suprema, ele não tem pecados, né? Ele é uma pessoa transcendental. Então ele vem para estabelecer o Dharma, né? O Dharma seria assim, a ocupação que vai nos fazer, que vai fazer com que a gente possa se reconectar a ele, né? E para outras eras eram outros tipos de sacrifício, e para essa era o canto congregacional. A gente vê isso muito presente nas igrejas, né? Você vê a evangélica, o canto, né? Interessante. Então ele veio para estabelecer esse Dharma, né? E Deus tem limitado os nomes, né? Assim também como Hare Krishna, Rama, são nomes de Deus, Deus tem outros nomes, porque ele é ilimitado. E também a gente procura desenvolver pureza, a limpeza, a pureza, né? E a pureza vem assim através de evitar assim, promiscuidade sexual. O sexo é só dentro do matrimônio, né? É aconselhado a ter sexo dentro do matrimônio para gerar filhos em consciência de Krishna, ou seja, para educar esses filhos em vida espiritual e assim, ser responsável por eles. Então o matrimônio é muito importante para isso, né? Não casar, se separar e fazer um filho que você não vai ser responsável por ele, né? Então isso é o grande problema da nossa sociedade.
vê que progênie indesejada é um caos. A pessoa nasce desejada e ela já nasce com uma consciência. E depois tem a austeridade, limpeza, veracidade. A gente evita jogos de azar, jogatina, né? Veracidade. Então, esses 4 pilares, a compaixão, a austeridade, a limpeza e veracidade. Isso é o início, né? O início para a gente começar a dar um salto maior para a espiritualidade, né? Isso seria a base. Mas como a gente tem um processo de purificação, que é cantado os santos nomes, por isso que o Chaitanya Mahaprabhu veio fazer, estabelecer o Dharma para essa era. Qual o Dharma dessa era? Qual o Dharma dessa era que as pessoas estão tão avessas à espiritualidade, são tão inclinadas à vida materialista? Qual o Dharma para essa era? É um Dharma muito simples, o canto dos santos nomes. Então esse canto, qualquer um pode tomar parte dele, qualquer um pode praticar, louvar a Deus através dos seus santos nomes, só transcendente. E isso traz uma limpeza do coração. E nos capacita a saborear esse néctar, essa felicidade que a gente tanto busca na matéria. E é um néctar, é uma felicidade que é duradoura, é perene, é uma felicidade que não tem começo no fim. Madana Mohana Murari Haribo 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 Haribo